Seja muito bem-vindo ao Círculo Celeste. Se você já olhou para o céu à noite, deve ter se perguntado: por que o espaço é preto? Com tantas estrelas, planetas e galáxias, não era para tudo estar iluminado como uma grande festa de luzes? Pois é, essa é uma daquelas perguntas aparentemente simples, mas que escondem segredos profundos sobre o funcionamento do universo. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante para entender por que o céu noturno é escuro, mesmo com bilhões de estrelas brilhando por aí. Vamos falar sobre a atmosfera terrestre, sobre como a luz se comporta no vácuo do espaço e ainda explorar um conceito bem intrigante chamado fundo cósmico de micro-ondas. Sabe aquela sensação de ver o espaço como um imenso tapete preto salpicado de pontos brilhantes? Ela tem uma explicação científica que mistura física, astronomia e um pouquinho de filosofia também. Mas vamos com calma. Primeiro, vamos entender como a luz funciona e por que ela se comporta de maneira tão diferente no espaço comparado à Terra. Prepare-se para ter suas ideias sobre o universo completamente reformuladas. Na Terra, o céu é azul durante o dia. Mas você sabe por quê? Isso acontece por causa de um fenômeno chamado dispersão da luz. Quando a luz do Sol entra na atmosfera terrestre, ela interage com as moléculas de gases como nitrogênio e oxigênio. Essas moléculas espalham preferencialmente a luz azul, por ter um comprimento de onda menor. É por isso que o céu parece azul para nós. Agora pense bem, e se não houvesse atmosfera? O que veríamos? A resposta está na Lua. Mesmo quando o Sol está brilhando por lá, o céu lunar continua completamente preto. Isso acontece porque a Lua não tem uma atmosfera significativa para espalhar a luz do Sol. Sem essa dispersão, a luz viaja em linha reta e não se espalha para nossos olhos. Resultado: escuridão total. Esse princípio se aplica ao espaço como um todo. No vácuo do espaço, não há moléculas ou partículas suficientes para refletir ou espalhar a luz. E sem luz chegando aos nossos olhos de todos os lados, tudo o que vemos é preto. Isso explica por que, mesmo com o Sol brilhando intensamente, os astronautas veem o espaço ao redor como um escuro infinito. E sabe o que é ainda mais curioso? Em Marte, que tem uma atmosfera bem mais fina do que a nossa, o céu é um azul acinzentado. Ou seja, a presença ou ausência de atmosfera muda completamente a forma como vemos a luz. Fascinante, não é mesmo? Com tantos corpos celestes emitindo luz, por que o espaço não é completamente claro? Essa pergunta intrigou cientistas por séculos e ganhou uma explicação clássica conhecida como o paradoxo de Olbers. No século XIX, o astrônomo alemão Heinrich Wilhelm Olbers questionou por que o céu noturno não é tão brilhante quanto o Sol, já que o universo, em teoria, teria um número infinito de estrelas espalhadas uniformemente em todas as direções. A ideia era, se existem estrelas em todas as direções, em algum ponto nossa linha de visão acabaria atingindo uma. O céu deveria ser um grande painel de luz constante. Mas não é isso que acontece. E por quê? A resposta está no tempo e na expansão do universo. O universo tem uma idade finita, estimada em cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Isso significa que a luz de estrelas muito distantes ainda não teve tempo de chegar até nós. Além disso, o universo está se expandindo. Galáxias distantes estão se afastando cada vez mais rápido, o que faz com que a luz delas se desloque para comprimentos de onda invisíveis ao olho humano, como o infravermelho. Essa combinação de fatores limita o brilho que conseguimos perceber no céu. E não para por aí, nem todas as estrelas estão ativas. Muitas já deixaram de emitir luz, enquanto outras ainda estão em formação. Ou seja, mesmo com o universo cheio de estrelas, o céu não é completamente iluminado porque estamos vendo apenas uma parte da história luminosa do cosmos. Imagine tentar iluminar algo que não tem superfície. Parece estranho? Pois é exatamente isso que acontece no espaço. A luz só é visível quando há algo que a reflita ou a disperse. Aqui na Terra, a atmosfera é esse algo. No espaço, por outro lado, o vácuo reina. Não existe superfície para a luz refletir. Pense numa lanterna acesa em um quarto cheio de fumaça. Você vê o facho de luz porque a fumaça espalha a luz. Mas em um quarto sem poeira, você só vê onde a luz bate. No espaço, acontece o mesmo. Não existe um meio que espalhe a luz em direções diferentes. Por isso, o espaço parece preto. E é interessante notar, o Sol emite luz em todas as direções, mas a maior parte dela continua sua jornada em linha reta até encontrar algo que a pare. Por isso, apenas os objetos diretamente iluminados por ele aparecem brilhantes. Todo o restante permanece envolto em escuridão. Ah, e se você chegou até aqui, que tal aproveitar para deixar seu like e se inscrever aqui no Círculo Celeste? Assim você não perde nenhuma das nossas explorações pelo universo. Tem muito mais vindo por aí. Talvez você já tenha ouvido falar em algo chamado fundo cósmico de micro-ondas. Esse é o nome dado à radiação remanescente do Big Bang, espalhada por todo o universo. É como se fosse um eco da explosão que deu origem a tudo. Embora esteja presente em toda parte, essa radiação não é visível a olho nu, pois está em um comprimento de onda diferente do que conseguimos enxergar. Se nossos olhos pudessem ver micro-ondas, o espaço pareceria completamente iluminado. Sério, o fundo cósmico de micro-ondas está por toda parte.
como um pano de fundo térmico do universo. Ele é uma das maiores provas de que o universo teve um início explosivo e está se resfriando lentamente com o tempo. Esse brilho antigo tem cerca de 2.700 milésimos de grau acima do zero absoluto e é incrivelmente uniforme. Foi detectado por vários satélites e telescópios espaciais, como o COBE, o VAP e o Planck. Todos confirmaram que ele está lá, preenchendo cada cantinho do espaço. Mais uma vez, a visibilidade depende dos instrumentos certos. Telescópios modernos captam essas radiações e revelam um universo que, embora invisível para nós, é extremamente ativo e cheio de energia. E isso nos leva a outra pergunta: o que mais existe no espaço que não conseguimos ver? Imagine um par de óculos especiais que nos permitisse ver todo o espectro eletromagnético. O espaço, que hoje parece escuro, se tornaria um carnaval de cores invisíveis. Raios gama de explosões estelares, ultravioleta de estrelas jovens, infravermelho vindo de nebulosas em formação. Seria como abrir uma janela para um universo totalmente novo. A ciência já dá pequenos passos nesse sentido. Instrumentos como o telescópio espacial James Webb e o Hubble nos mostram essas cores escondidas. Eles revelam detalhes que seriam impossíveis de enxergar com nossos olhos. E com isso, a ideia de um espaço preto vai sendo substituída por uma realidade mais complexa, rica e cheia de camadas. Aliás, não seria maravilhoso se pudéssemos passear pelo espaço com esses óculos, vendo tudo o que está realmente acontecendo? Quem sabe um dia, com os avanços da tecnologia, isso se torne possível. Enquanto isso, nos resta imaginar, explorar com as ferramentas que temos e continuar investigando. O espaço escuro é, na verdade, uma espécie de ilusão sensorial. Chegamos ao fim dessa jornada pelo mistério do céu noturno escuro. Agora você sabe que a resposta não está apenas na ausência de luz, mas na forma como a luz interage com o ambiente, ou melhor, como ela não interage no vácuo do espaço. Falamos sobre a atmosfera terrestre, dispersão da luz, o paradoxo de Olbers, a expansão do universo, o fundo cósmico de micro-ondas e as infinitas possibilidades escondidas nos comprimentos de onda que não conseguimos ver. Tudo isso mostra como o universo é muito mais do que nossos olhos são capazes de perceber. E se você gostou desse mergulho no cosmos, já sabe, deixe seu like e se inscreva aqui no canal Círculo Celeste. Assim você ajuda nosso conteúdo a alcançar ainda mais pessoas e continua acompanhando novas viagens por entre as estrelas. Afinal, o universo está cheio de perguntas fascinantes, e a cada resposta, surgem novos mistérios. Até a próxima!